Olá, queridos alunos, vamos dar prosseguimento aos nossos estudos. Hoje nós teremos a correção de atividades do livro Trilhas, páginas 75 a 79. Abra o seu livro e acompanhe a correção. Vamos continuar com o nosso assunto de verbos e hoje estudaremos o futuro do presente. O futuro do presente do indicativo é um tempo verbal usado para falar de coisas que ocorrem posteriormente ao momento da fala. O futuro do presente ele indica uma certeza, uma ação factual, que ela deve ocorrer posteriormente. Nós temos também as seguintes terminações, ou chamadas de desinência. E são essas desinências que indicam flexão de número, de pessoa, modo e tempo. Lembre-se que quando falamos de número, estamos falando de singular e plural. Pessoa, estamos falando das pessoas do verbo, primeira, segunda, terceira pessoa, tanto do plural quanto do singular. Modo, indicativo, subjuntivo ou imperativo, e tempo, presente, passado e futuro. Então, nós temos as seguintes desinências: rei, ras, ra, remos, reis, irão. Vamos aplicar nas frases. Olha só. Exemplos. Eu estarei na porta da escola. Estarei é uma ação futura, mas que indica o quê? Uma certeza. Essa noite nós comeremos salada e sopa. Nós comeremos indica o quê? Uma ação futura, mas também indica o quê? Uma certeza. Essa noite nós comeremos salada e sopa. Viviane sairá do emprego em breve. Então, a mesma coisa. Uma ação que é futura, mas que indica uma certeza. E aqui temos também os verbos terminados em irão, eles indicam o quê? Futuro. Exemplo, eles chegarão ao Rio daqui a 2 dias. Mas por que eu estou pedindo para vocês atentarem para isso? Porque se vocês mudam essa terminação R-A-O-TIL para R-A-M, por exemplo, eles chegaram ao Rio daqui a 2 dias. Se você muda essa terminação, você muda também o tempo verbal. Se você coloca eles chegaram em R-A-M, você tem o quê? Um pretérito perfeito e não mais o futuro do presente. Então, eu trouxe aqui um mnemônico para ajudar vocês a memorizarem essas terminações, ou seja, essas desinências. E o mnemônico é o seguinte: rei ras ra, oremos, outros reis virão. Vamos repetir. Rei ras ra, oremos, outros reis virão. Olha só, vamos conjugar um verbo para vocês verem como a gente pode aplicar esse mnemônico no nosso dia a dia. O verbo comer. Eu comerei, tu comerás, ele comerá. Nós comeremos, vós comereis, eles comerão. Então, pessoal, vocês poderão conjugar qualquer verbo com esse mnemônico. Eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês no dia a dia. Vamos ao nosso próximo assunto, que é o futuro do pretérito. Bom, o futuro do pretérito é um tempo verbal conjugado no modo indicativo e a sua formação ela pode ser simples e composta. Ele expressa incerteza. Mas lembre-se, nós já estudamos que o modo indicativo ele indica o quê? Uma situação que é considerado que é real, factual, pontual. Somente no futuro do pretérito é que ele expressa incerteza, surpresa e indignação, sendo utilizado para se referir a algo que poderia ter acontecido posteriormente a uma situação do passado. Então, o modo indicativo são verbos que indicam ações que consideramos reais. Mas no futuro do pretérito, ele expressa incerteza. Seguintes terminações: iria, irias, iria, iríamos, irias e iriam. Vamos aplicar nas frases. Eu compraria um automóvel se tivesse condições. Compraria é um tempo verbal que está o quê? No futuro, mas ele indica o quê? Uma incerteza, Você não tem a certeza que se ele comprará ou não. É diferente. Por exemplo, se eu falar, comprarei um automóvel, então é uma ação certa, diferente de eu compraria, se tivesse condições. Próximo, ele faria a torta de nozes. Eu ouviria aquela música todos os dias. Então, futuro do pretérito é o quê? Possibilidade, hipótese, pode ocorrer ou não.
futuro do pretérito, pessoal, é o verbo da Maria. Olha só. Vamos conjugar agora o verbo comprar. Então fica eu compraria, tu comprarias, ele compraria, nós compraríamos, vós comprarias, eles comprariam. O verbo comer. Eu comeria, tu comerias, ele comeria. E assim por diante. Então, pessoal, futuro do pretérito é o verbo da Maria. Tenho certeza que dessa forma vocês não vão mais ter dificuldade em conjugar o verbo. Temos também a locução verbal. Bom, locução verbal é o conjunto formado por dois ou mais verbos que expressam uma ideia, certo? Um verbo auxiliar e um verbo principal. E os principais verbos auxiliares são ser, estar, ter e haver. Exemplo, vou espantar as moscas. Vou é verbo. E ele está aqui como um verbo auxiliar. Espantar também é verbo. E ele está aqui como um verbo principal. Então, os verbos auxiliares são aqueles que auxiliam, né, na conjugação de outros verbos. E por isso, eles recebem esse nome. Eles se unem ao verbo principal na formação dos tempos, né, e das locuções verbais. Então, toda vez que você ouvir locução verbal, você já sabe que nós temos o quê? Dois verbos. Então, vamos à nossa atividade. Observe a cena abaixo. No primeiro balãozinho, eu iria à praia se fizesse sol. No segundo, choverá durante o fim de semana no litoral. Na letra A, ele te pergunta qual das duas personagens afirma que algo certamente acontecerá, ou seja, uma certeza. Que forma verbal ela utilizou? Então, a resposta correta é a repórter na TV, o segundo balãozinho, né? A forma verbal choverá. Letra B. Qual dessas personagens afirma algo que só aconteceria com uma condição? Qual forma verbal usada por ela indica essa ideia? É a menina que está assistindo a TV, né? A forma verbal iria. Reescreva as frases alterando o verbo para o futuro do presente e depois para o futuro do pretérito. Acrescente uma condição para a frase com o verbo no futuro do pretérito. Veja os exemplos. Eu ando de bicicleta. Eu ando é o quê? Tempo presente. Eu andarei. Futuro, né, pessoal? Então, eu andaria de bicicleta, futuro do pretérito. Letra A. Os livros chegam embalados. Então, eu tenho os livros chegarão embalados. Os livros chegariam embalados se. Então, você vai completar na sua casa a condição, certo? Letra B. Eu e meus amigos brincamos toda semana. Eu e meus amigos brincaremos toda semana. Então, aqui eu tenho futuro do presente. Eu e meus amigos brincaríamos toda semana. Então, eu tenho o futuro do pretérito. Observe a capa de livro abaixo. 1001 invenções que mudaram o mundo. Na letra A, ele pergunta o seguinte. Qual é a forma verbal presente no título desse livro? Em que tempo ela está? Então, a forma verbal é mudaram e ela está no pretérito perfeito. Lembre-se, logo no início da aula eu falei que se você muda a desinência, ou seja, o final, para R e a M, você tem o pretérito imperfeito, pretérito perfeito, ok? Na letra B, reescreva o título desse livro alterando a forma verbal para o futuro do presente. Ou seja, então fica o seguinte, 1001 invenções que mudarão o mundo. Letra C. Que diferença você pode perceber entre a escrita do verbo mudar no pretérito perfeito e esse mesmo verbo escrito no futuro do presente? Ou seja, pretérito perfeito é o meu passado que é acabado, ok? Então, no pretérito perfeito, ele termina em R-A-M, ó, mudaram. E no futuro do presente, ele termina em irão, ou seja, mudarão. Mudaram e mudarão. Na letra D, né, quais invenções você considera as mais importantes? E aí a sua resposta pessoal.
Observe a capa de livro ao lado. Qual é a locução verbal no título desse livro? Bom, o livro tem o título Vou Crescer Assim Mesmo. Então, a locução verbal é vou crescer, né? Locução verbal são dois verbos que equivalem a um. Na letra B, juntos os verbos desse título dão uma ideia de presente, passado ou futuro. A resposta é futuro. Na letra C, por qual das formas abaixo esses verbos poderiam ser substituídos sem alterar o título do livro, né? O sentido desse livro? Cresceria, crescerei ou cresci? A resposta correta é crescerei. Então, o título do livro ficaria Crescerei Assim Mesmo, não alterando o seu sentido. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham acertado. Continue estudando. Boa aula a todos e bons estudos. Até a próxima.